O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina de Jorge Messias, indicado por Lula ao STF. O ex-AGU será questionado na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado por maioria simples, a indicação seguirá ao plenário no mesmo dia. O presidente da CCJ, Otto Alencar, escolheu Everton Rocha como relator, o mesmo da sabatina de Flávio Dino à Suprema Corte. Tá então essa imagem para vocês. Olha, perdão aqui pela frase, mas devem estar invocando o diabo. Só pode, Fabi. Lula ao lado do Messias, o segundo terrivelmente evangélico, então sabatina marcada para o dia 10 de dezembro, portanto, já nos próximos dias. Fabi, é interessante, eu trago aqui de novo a fala do Luiz Roberto Barroso. Ele já falou mais de uma vez, logo no começo desse ano, que ele queria que toda essa história, nas palavras dele, se referindo ao caso do Jair Bolsonaro, acabasse logo em novembro. Acabou em novembro, afinal de contas, hoje saiu essa sentença final do julgamento. E queria andar com o Brasil, tocar o Brasil para frente. Parece que é isso mesmo que vai acontecer, tendo em vista aí essa indicação do Messias para a cadeira do Barroso. Vale ressaltar que é o Senado, de novo, que está com a bola em campo. Pois é, a mídia mainstream já tinha dado essa notícia que seria a sabatina dia 10 de dezembro. E para surpresa de ninguém, de fato, será marcada para o dia 10 de dezembro. Também a mídia militante deu inúmeras vezes que seria tudo concluído hoje, na terça-feira, independentemente daquela prisão, conversão da domiciliar em preventiva do presidente Bolsonaro. Todos tinham informação, Brasília já estava toda preparada que seria hoje, terça-feira, e aconteceu. Então a gente entende que os ministros de fato agem politicamente dizendo, e essa foto, se tivesse um padre, ia ser exorcismo, Geise? Mas a gente acompanha, e aí eu fico na dúvida, porque de fato o Alcolumbre está de birra com o Messias, não porque ele está defendendo o Brasil, os seus eleitores ou algo assim, não. Ele tem uma vocação pessoal para a indicação do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que é homem de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, Então, de um lado, o Messias é homem do Lula, de outro lado, o Pacheco, que é homem do Moraes. E aí fica aí, eu jogo para o pessoal que está nos acompanhando, o que é menos pior, É de fato uma conclusão bem complicada. Mas essa sabatina está marcada e não sabemos, porque também diz a imprensa militante, essa que a gente já percebeu que tem informação privilegiada, que o Alcolumbre não recebeu o Messias, e pretende não recebê-lo. Então, talvez seja um indício, de que ele pode ser não conduzido, a sabatina pela primeira vez na vida, na história aí do Senado, seja de fato não aprovada. Mas, assim, aí quando eu penso de verdade, a gente sabe que é esse Congresso Nacional, que é esse Senado, que muita gente tem, o rabo preso, essa palavra e essa expressão, e talvez não faça nada e aprove o Messias, ou, em segunda instância aí, vai aprovar o Pacheco, que para nós brasileiros é a mesma coisa. É interessante porque o país é o tempo todo tomado por ironias, digamos assim, ironias aqui para usar um eufemismo, Bom, primeiro que o André Mendonça está de braços abertos esperando o Messias, já deu parabéns, já foi à rede social, participaram juntos de um culto, e aí, portanto, o Messias, o André Mendonça já está aí parabenizando o Messias, que ainda sequer passou pela sabatina do Senado. Mas chama atenção, Serrão, que se a gente for comparar com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo isso começou com a alegação do Alexandre de Moraes em relação a uma vigília de oração, que aconteceria ali na proximidade do condomínio do ex-presidente. E agora o PT tenta aí essa aproximação na cara larga, na cara dura, ao público evangélico com a indicação do Messias. Então o Brasil acaba tornando-se uma grande ironia. Pois é, e um triste exemplo de narrativa religiosa, ou pior, pseudo-religiosa, porque você não pode misturar a religião nem a religiosidade das pessoas com a questão política. A indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é muito mais política do que jurídica e do que efetivamente técnica. Então, não se pode misturar aí a religião, que é a convicção que cada um tem em relação à sua ligação com Deus, pode ser direta ou através de uma religião. Então, a demagogia que impera hoje
em toda a política brasileira, ela tem sido hedionda, ela tem objetivos claramente eleitoreiros e ela tenta, mas não sabe se vai conseguir, obter um pouquinho de voto e de apoio do chamado centrão, que pende para o lado que sempre tem o poder. Então, vamos ver, mas parece que Jorge Messias é mais um candidatíssimo a ser aprovado, com muita bronca, muita discussão, né? Vai ter aquele monte de pergunta inconveniente, mas no fim das contas teremos votos surpreendentes, até de senadores da chamada oposição, para colocarem ele no Supremo Tribunal Federal. Ele que vai reinar até 2052, pelo menos, se for aprovado. Fabi, é interessante, você levantou aqui essa questão do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, Fabi, ele é conhecido nos corredores do Congresso por ser um grande negociador. Então, assim, ele é o cara da articulação, ele é o cara dos favores dentro do Congresso para qualquer lado político. Talvez uma das maiores representações daquele grande balcão de negociação que se tornou Brasília, infelizmente. É interessante também, eu trago aqui para a nossa audiência, que antes dessa indicação, lá no finalzinho do ano, outubro de 24, de acordo com um colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, o Davi Alcolumbre estava distribuindo canetas emagrecedoras, Fabi, para tentar comprar uma parte ali do Congresso. Mas por que trago aqui de novo essa figura para o nosso debate? Pergunta que fica é qual é o interesse que ele tem em relação ao Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco só conseguiu o Senado porque a outra opção era Dilma, então os mineiros realmente estavam na escolha de Sofia, não tinham muito o que fazer, colocaram o Rodrigo Pacheco, que sentou aí durante o biênio dele em cima dos processos do Alexandre de Moraes. E o Davi Alcolumbre está chateado, está rompido temporariamente com o governo petista, justamente porque não foi Rodrigo Pacheco que foi o indicado. A pergunta que fica no ar é o porquê que ele quer Rodrigo Pacheco. Bom, na sua pergunta já tem a resposta, né? Pacheco é um articulador e uma voz, né, também de negociação entre o atual Supremo Tribunal Federal e, né, os meros mortais. Então, a gente sabe que Pacheco ficou conhecido como senador, né, e também presidente do Congresso Nacional, que cooperou para o estado de coisas, essa juristocracia que é a ditadura de toga consumada no Brasil, né? Por conta dele, ele sempre com aquele sorriso dele, enigmático, que não dizia nada, dizia que ia receber, mas jamais tirou um pedido de impeachment daquela gaveta, né? E proporcionou muita perseguição política e proporcionou também tranquilidade, né? Para os ministros, para os petistas, para esse lado aí da moeda. Ele deve ter ficado chateado porque o Lula não está de brincadeira, né? Que é o Messias de qualquer jeito, mas aí ele tem os homens que vão lutar por ele. E a gente precisa entender que Pacheco é um homem do ministro Alexandre de Moraes. Então, é um controle absurdo que se quer fazer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, olha só, se for o Messias, nós teremos o ex-advogado do PT, que é o Zanin, o ex-ministro de Lula, que é o Dino, e aí nós teremos também, se for o Messias, o ex-garoto de recado, se for o Pacheco, o homem que foi o responsável por sacramentar a juristocracia no Brasil. Então, assim, né, por isso que eu digo, não tem esperança, mas tem um outro ponto também que é bem importante, o porquê do Pacheco. Porque o Pacheco se comprometeu aos senadores que irá lutar fervorosamente pelo que mais interessa aos nossos senadores atualmente, o quê? As emendas parlamentares, que o Dino está sempre coagindo os demais, né, e diz o Pacheco que vai lá peitar o Dino na primeira turma. Esse é o principal motivo. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.